pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Estamos começando mais um vídeo, hoje com dicas para ir bem no college. A primeira dica que eu vou dar pra vocês é sobre a língua inglesa, né? Muitos brasileiros, quando chegam em outro país para fazer college, qualquer curso, vêm com aquele costume de traduzir tudo para o português. Qualquer palavra nova que você vê, você vai e já traduz direto para o português. Eu tô falando isso porque, por exemplo próprio, porque quando eu cheguei aqui no Canadá, o meu primeiro programa de estudos, a professora no primeiro dia de aula falou isso, falou: vocês parem de traduzir para o português. Por quê? Quando você traduz a palavra para a tua língua nativa, você não memoriza. Quando você traduz ela direto para o inglês, ou seja, você pegar um dicionário e ver qual que é o significado daquela palavra em inglês, você vai estar ampliando o teu vocabulário e você magicamente vai memorizar aquela palavra. Aí eu, peguei e comecei a fazer isso e a professora tinha muita razão no conselho que ela estava dando. Então, primeira dica é, chegou no college, primeiro dia de aula, para de traduzir as coisas para o português. E aí, a segunda dica que eu já dei aqui no canal sobre língua inglesa, sobre o dicionário Merriam-Webster, no último vídeo eu dei a dica do aplicativo de celular, que eu tenho até hoje no celular, mas hoje eu vou falar desse bonitinho aqui, que é o dicionáriozinho de bolso. Por que que eu acabei comprando um dicionáriozinho de bolso? Quando eu comecei agora a Centennial College, é um college muito mais difícil do que o primeiro que eu fiz, que foi na Greyston, é um curso de pós-graduação, então o volume de matérias é muito maior, e eu descobri que a Centennial permite usar dicionário durante a prova. Óbvio que na prova você não vai poder usar o seu aplicativo do celular, então o que nós vamos ter que fazer? Usar um dicionáriozinho de bolso. Então foi por isso que eu acabei comprando. Custou $9. A única exigência é que o professor vai, antes da prova, você tem que avisá-lo que você vai usar o dicionário. E aí ele vai dar uma folhadinha assim pra ver se não tem nenhuma cola dentro do seu dicionário. Mas por lei, o aluno internacional que não tem o inglês como língua principal, né, língua nativa, então é permitido usar. Então, se você está fazendo college no Canadá ou em qualquer outro país, você pode comprar e pedir autorização pro seu professor no dia da prova você usar. E, gente, vou falar por experiência própria. Uma das coisas que os professores mais gostam de fazer, né, no dia da prova, é colocar palavras nas perguntas, palavras que você nunca viu na vida, sinônimos de coisa muito simples do seu dia a dia, mas aí eles põem uma palavra lá que você nunca viu na vida, e aí dá o quê? Aquele pânico. Então você tem um dicionáriozinho, você vai lá, traduz, e isso vai te salvar muitos pontinhos na sua nota final, porque às vezes por causa de uma questão que você não consiga entender, você fica ali perdendo um maior tempão e você podia estar respondendo coisas que você sabe de cor. Então a minha dica, a segunda dica é: compre um dicionáriozinho de bolso, ok? Bom, a minha terceira dica é sobre o Centro Acadêmico de Língua Inglesa. Mais uma vez, gente, tô dando todos os exemplos que eu vou dar nesse vídeo aqui. As dicas são a minha experiência estudando na Centennial College, que é um college público no Canadá, tudo em língua inglesa, tá? Mas são dicas que você pode levar também para os outros colleges e mesmo que você estiver fazendo curso em outros países. Então, todo college, pelo menos aqui no Canadá, tem esse centro de estudo da língua inglesa, porque o Canadá é um país que recebe muitos estrangeiros. Então, já está incluído dentro da tuition que você pagou para o college esses serviços, né? Então, o serviço de inglês acadêmico, você marca pelo website da Centennial, e aí você faz um appointment e você tem 1 hora de aula com uma pessoa que vai tirar todas as suas dúvidas. Não é que você vai chegar lá e vai ter uma aula pronta, você vai lá e vai ter 1 hora à sua disposição um professor de inglês para te tirar dúvidas ou te ajudar com qualquer coisa que você esteja tendo dificuldade. No meu caso, eu procurei o Centro Acadêmico da Centennial para melhorar a minha pronúncia, para deixar o meu inglês mais polido. E aí o exercício que a gente foi fazendo, eu ia lendo, né? E essa professora foi corrigindo a minha pronúncia durante a minha leitura. Eu achei muito legal, porque ela explicou muita coisa sobre fonética das palavras e como o formato da boca tem que estar para que aquele som saia da forma correta. Então isso ajudou muito. Então procurem saber se o seu college tem ou não esse serviço, porque basicamente todos os colleges que eu visitei até hoje aqui no Canadá e que eu tenho conhecimento, todos têm esse serviço gratuito para os alunos, ok? Falando ainda em serviços gratuitos, a próxima dica é sobre tutoring, que é quando você
booka lá, né, faz um booking com a faculdade para você ter um tutor que te ajude em qualquer matéria que você esteja estudando. A Centennial tem esse serviço disponível na biblioteca, no site da biblioteca, se não me engano, aí você vai lá e faz o appointment, mesma coisa do tutor de inglês, mas lá é para as outras matérias, como matemática. Se você de repente tem que fazer uma prova difícil, se você quer, sei lá, sentar com uma pessoa para ela olhar seus exercícios, ou se de repente é uma prova de texto e você quer corrigir a sua redação, não importa, você vai, faz o booking e aí no dia, normalmente nesse caso não são professores, né, os tutores, são os próprios alunos que se candidatam para ser tutores, e aí a Centennial tem esse exchange aí de conhecimento. Você marca, vai ter um outro aluno de uma outra turma para te ajudar, ou normalmente é de uma turma avançada, então o mais famoso lá eram os tutorings de matemática, né, então normalmente eram os alunos do semestre seguinte que ajudavam para tirar dúvidas nessa matéria de matemática, que era uma das mais complicadinhas. Mas, enfim, todos os colleges têm esse serviço de ou é mentoring ou tutoring, e aí você procura saber e não perca tempo de fazer as aulinhas de graça e tirar dúvidas, tá ok? Bom, próxima dica é: tenha um buddy, ou seja, um amigo, alguém, algum conhecido que já tenha feito o semestre, que já esteja num semestre na frente. Isso vai ajudar muito, porque eu tive um buddy quando eu comecei no meu primeiro semestre da Centennial, e essa pessoa me ajudou muito com coisas simples, no sentido assim de dar dicas, de falar como são os professores, enfim. Sem falar que existe um mercado negro dentro dos colleges com livros em PDF. Pode procurar, gente, que tem, tá? Primeira semana de aula eu fiquei assim desesperada com a lista de livros que me passaram. Eu ia dar quase $1000 de livro. E aí esse meu buddy arrumou pra mim vários PDFs e foi, ótimo. Você só não pode imprimir e levar isso pra Centennial, mas a partir do momento que está no teu computador, você usa e estuda, e quebra bastante o galho até você poder comprar os livros ou alugar, enfim, tem N formas de você conseguir o material. Não vai ficar sem estudar por conta de não ter o livro, tá, gente? Pode procurar que tem sim um mercadinho aí negro dentro dos colleges com livros em PDF. Tá? Dica da Nath. Fecha a janelinha e ninguém precisa saber. Próxima dica, gente. Tem que aprender a fazer leitura dinâmica. Nas primeiras semanas do college eu comecei a querer ler até o rodapé dos livros. E aí eu comecei a perceber que não ia dar certo, porque a média de páginas por capítulo eram de 100 páginas. Eu tinha 7 professores e aí cada professor queria que lesse um capítulo por semana. E aí, gente, não rola. Chega uma hora que você tem que entender o main point do assunto e folhear o livro e tentar pegar os pontos mais importantes, mas não caia na besteira de querer ler tudo, que você vai se sentir frustrado, você não vai dar conta. É humanamente impossível ler todo o material que eles passam pro aluno aqui nos colleges públicos do Canadá. É um volume muito grande de matéria, né? Então tem que exercer essa coisa da leitura dinâmica. Tem vários vídeos no YouTube pra você melhorar essa questão aí e não se sentir depois no final frustrada porque você não conseguiu ler tudo que o professor pediu, tá bom? Outra dica é: tente estudar em grupo. Eu sei que o principal problema dentro dessa correria que é o college é você ter tempo, né? Como eu disse, o volume de matéria é muito grande, são muitas aulas. Normalmente o college público, a carga horária é de 30 horas por semana, então é bem puxado. Mas sempre que você puder estudar em grupo, você faça isso, porque acelera muito o teu aprendizado. Às vezes você tá ali na tua casa tentando aprender sozinho um negócio, que se você sentar num grupo de estudos, às vezes você escuta uma palavra, uma pessoa falando uma parte, você pega o outro falando não sei o que, e rapidinho você acelera o teu aprendizado, sem falar que você consegue fazer perguntas, né? Às vezes eu estudei muito em grupo pra fazer os exercícios de matemática, porque tinha assim, na aula eu entendia muito bem a matéria, o que o professor falava, tal, o exercício de exemplo. Quando eu sentava em casa, sozinha, pra fazer, aí eu travava numa coisa e dali eu não saía mais. E aí eu comecei a estudar em grupo, porque você tá ali fazendo o teu exercício e de repente, travou. Aí você já vira pro lado e você fez o tal? Ah, fiz, não sei o quê. Como é que eu saio disso aqui? Ah, não, você tem que fazer tal coisa. Aí você já continua. Não quer dizer que você vai, tipo, tá ali
fazendo tudo junto, mas assim, é legal você estar num grupo pra você tirar dúvidas. Isso foi excelente, é uma dica que eu dou pra vocês. Tentem estudar em grupo sempre que possível. Bom, agora a próxima dica é sobre gestão de tempo. Eu até fiz um vídeo, porque vocês me perguntam muito como que eu fiz, né, pra durante o college continuar trabalhando e, né, dar conta de estudar. E aí eu falei um pouquinho da gestão de tempo, da questão, eu até mostrei uma técnica lá nesse vídeo, vocês não assistiram ainda, é bem legal. De você gerir o seu tempo e você dividir esse tempo que você tem por matéria, porque pra você não correr o risco de repente você sentar pra estudar. Normalmente acontecia isso comigo. Eu tinha 7 professores e aí quando você vê, tipo, você ficou, sei lá, 5 horas estudando uma matéria e ainda tinha 6 matérias pra você, né, dar uma passadinha e ver os exercícios e tal. Então eu comecei a fazer essa coisa da gestão do tempo, porque eu sou super metódica, então eu gosto de começar um negócio e acabar. E se você faz isso, tipo, não tem fim estudar pra uma matéria. Tipo, então, o que eu comecei a fazer? Eu tenho 2 horas pra tal matéria, 2 horas pra essa matéria. Essa matéria aqui tá adiantadinha, eu vou pegar 1 hora pra ela. E assim, no matter what, tipo assim, acabou o tempo, vai pra próxima matéria. Porque você vai conseguir, com essa gestão de tempo, passar por todas as matérias que você precisa ver e não vai ficar nada pra trás. Mesmo que você não conseguiu finalizar o que você queria, tua meta, tipo, eu queria 2 horas estudar só matemática e, sei lá, responder o exercício do 1 ao 10. Mas não deu tempo, chegou, deu 2 horas, você tinha respondido até o 7. Não tem problema, pelo menos você respondeu o 7. Vai pra próxima matéria e aí depois, no final, se você tiver tempinho sobrando, que vai ser muito difícil, você volta e faz o que você achar mais importante. Mas é uma forma de você não deixar nenhuma das matérias pra trás, tá? Então, gestão de tempo nesse sentido, você dividir o seu tempo de estudo por matéria, ok? E ainda falando em gestão, a última dica que eu vou dar pra vocês é sobre a gestão das suas notas. Eu fiz um curso na Centeno que chama Project Management, eu já falei várias vezes aqui no canal, que é um curso super difícil, super assim, puxado, mas teve um professor no primeiro semestre que deu uma dica super legal e que eu passei a gerir, então, as minhas notas de uma forma muito mais esperta. Qual foi essa dica? A gente tava conversando e tal, e o professor, né, conversando com a gente essa questão do curso realmente ser muito puxado, de ter muito assignment, de ter muita matéria e tal. Aí o professor virou pra gente e falou assim: vocês precisam entender que vocês precisam ter um mínimo de 80% de aproveitamento em cada matéria. Então isso significa que vocês têm uma folga por matéria de 20%. E aí eu fiquei, né, tipo, o que esse cara tá falando? E aí, conforme aquele professor foi falando, eu fui entendendo que eles desenharam o curso de uma forma pra fazer você pensar como um gestor de projetos. Então tinham vários exercícios, várias assignments com peso de 1% da nota final da média, com peso 2%. Só que eram exercícios, por exemplo, Business Communication, que foi uma matéria bem, assim, com muito volume de textos pra ler. Só que tinha exercícios que esse professor passava que levava 3 a 4 horas pra você fazer aquele exercício, e aí você ia ver, valia 2% da tua média final. Sendo que você tinha a gente tinha outros assignments pra fazer com peso de 5%, 10%, 15% e até 20% da média final. Então, depois que esse professor conversou com a gente nesse dia, eu pensei nisso. Eu falei, bom, realmente eu tenho uma folga de 20% por matéria. Então, em vez de eu perder tempo, 3 horas do meu dia ou 4 horas do meu dia fazendo um exercício que vai me valer 2% da média final, eu vou me dedicar a um que vale 10, que vale 15, vou pegar... Então, sempre que eu sentava pra fazer o meu schedule do final de semana pra estudar, eu já pegava os trabalhos mais pesados. Então, todos os que eram de 20%, 15%, 10%, eu já punha na minha meta, assim. Esses eram que eu ia primeiro, entendeu? E aí, conforme o fim de semana ia correndo, eu ia fazendo os com menor nota. Ou seja, gestão da sua média final é priorizar os exercícios que tem mais peso. Onde você vai achar essa informação? No primeiro dia de aula, todos os professores, eles dão uma folha ou vão falar sobre o plano de ensino deles, e ali vai ter essa informação para vocês. Quanto vai valer cada prova, quanto vai valer cada assignment e quanto vai valer cada estudo de caso, ou enfim, qualquer exercício que o professor queira dar naquele semestre. E aí, por ali você já começa a focar nas coisas que com peso maior, e vai sempre deixando de lado as coisas com pezinho menor, porque se você tiver tempo você faz, se não der tempo você prioriza o que vale mais, tá bom?
Gente, muito obrigada, espero poder ter ajudado vocês com essas dicas. Mais uma vez, isso tudo é baseado em coisas que eu usei, testei e vi que realmente valeu a pena, deu certo. Qualquer dúvida que vocês tenham, pode me mandar mensagem. Fico super feliz de poder ajudar. Desejo toda a sorte do mundo para os meus inscritos que já chegaram agora esse semestre, que começaram agora em setembro. Espero que vocês tenham um ótimo semestre. E para quem ainda tá lá no Brasil, anotando as dicas da Nath, gente, não percam o foco. Continue planejando, continue anotando todas as dicas, que com certeza vai chegar o seu momento de vir pro college. Eu tenho certeza que essas dicas vão ser super úteis pra vocês, tá bom? Um grande beijo, a gente se vê no próximo vídeo. Fiquem com Deus. Um beijo. Tchau.